Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Shalom, Haverim, Shalom, meus amigos. Bem-vindo a mais um estudo do Hebraico Bíblico. Que o Eterno lhe abençoe em nome de Yeshua. Bom, o assunto de estudo de hoje será a criação, o princípio de todas as coisas. Nós vamos analisar o texto de Bereshit, Gênesis, capítulo 1, verso 1. E desde já eu peço a você, caso você queira, caso você goste, que você possa compartilhar, divulgar esse estudo, para que esse estudo alcance outras pessoas, podendo assim levá-las também ao crescimento espiritual. O meu objetivo é sempre esse, é trazer algo novo para vocês, fazê-los enxergar a Escritura por uma perspectiva totalmente nova, diferente da que as traduções proporcionam. E como eu disse que faríamos daqui para frente, seguindo sempre esse modelo de estudo, vamos sempre analisar os textos no original hebraico, analisando a forma dos textos, a forma das palavras, a forma das letras, e também o código numérico que existe em cada letra e em cada palavra hebraica. Bom, já dando início no assunto de hoje, quando se fala em criação, em princípio, e até mesmo quando se fala no livro de Gênesis, muitos podem pensar que já sabe tudo ou que já viu tudo, mas não é bem assim. Quando se trata do hebraico bíblico, existe muita informação em um único texto hebraico e em uma única palavra hebraica. Existe toda uma história em cada letra dessa. Cada letra dessa aponta para uma história diferente, com relação ao eterno, com relação ao mundo, com relação a tudo o que existe, a tudo aquilo que o Eterno trouxe à existência. E eu estarei mostrando um pouco sobre isso para vocês no estudo de hoje. Vou ler o texto rapidamente para vocês aqui e traduzi-lo, para nós podermos usar as outras apostilas que já estão abertas aqui. O texto muito conhecido, ele começa dizendo: Bereshit bara Elohim, no princípio criou o Eterno, Eitz HaShamayim ve'etz haaretz, os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, Eitz HaShamayim ve'etz haaretz, no princípio criou o Eterno, os céus e a terra. Alguns até mesmo têm esse texto de cor. E nós vamos nos focar no estudo de hoje apenas na palavra Bereshit. O que há de tão importante nessa palavra? Quais são as informações contidas aqui nessa palavra? Bom, vamos a elas. Nós vamos começar aqui pela gematria da palavra Bereshit. O que é gematria? Gematria é a soma do código numérico que há em cada palavra hebraica. Essa palavra aqui, Bereshit, ela possui um código numérico. E antes de fazermos a gematria dessa palavra, que é somar todos os números que há nessa palavra aqui, eu quero falar um pouco sobre ela. Bom, no hebraico, as preposições e os artigos, eles vêm unidos à palavra e são representados por outras letras hebraicas. No caso aqui, Bereshit, você tem a preposição bet, representada pela letra bet, preposição no, nesse caso significa no. Você tem a preposição ligada à palavra reshit,
princípio. Aqui, ó. Então você forma Bereshit, no princípio. Nós vamos fazer primeiro a gematria da palavra completa com a preposição e no final do estudo faremos a gematria, encerraremos com a gematria da palavra sem a preposição, ok? Então isso é a gematria, é a soma desses números. Esses números aqui é exatamente os números de cada uma dessas letras aqui, ó. De cada uma dessas 6 letras da palavra Bereshit. Quando você soma esses números, você chega a um resultado. Você tem aqui 913, somando tudo isso. Você pega esse resultado, soma novamente, você encontra o número 13. Você soma esse resultado e encontra o número 4. Ok? Isso é uma das maneiras de se fazer aí a gematria. Você soma até, vai somando tudo até chegar a um único número. O que esse número representa para nós? Os 4 passos na criação. O Eterno tomou 4 passos muito importantes no princípio, na criação, que nós vamos aprender, é exatamente sobre isso que nós vamos aprender hoje. Bom, vamos ao primeiro passo. Tudo não passava de uma ideia inicial na mente do Eterno. Lembra que eu disse que cada letra contém uma história? Cada palavra hebraica contém toda uma história? Bom, no paleohebraico, que é um hebraico mais antigo, esse hebraico aqui que você está vendo na sua tela é o hebraico moderno. No paleohebraico, a forma dessas letras muda bastante, por ser um hebraico muito mais antigo. Mas o significado, a questão de gematria, isso permanece o mesmo. Então, no paleohebraico, a letra Bet, que é essa primeira letrinha aqui, ó, que parece um V invertido, ela significa casa e também dentro. Ela é a primeira letra da escritura, a primeira letra da Torá, da Bíblia. A segunda letra da escritura, a letra Resh, que é essa letra aqui, ó, no paleohebraico ela significa cabeça, primeiro e pessoa. E a terceira letra, que é a letra Aleph, que é essa letra aqui, ela parece um X, ela significa boi, força ou líder. Ela também é a letra Aleph, ela é a primeira letra do alfabeto hebraico e da Torá. E ela também representa princípio. Ou seja, nessas 3 letrinhas aqui você tem toda uma história. Tá? Por que o texto começa dizendo no princípio? Bere. Por que o texto começa dessa forma? Tudo no hebraico é colocado de forma estratégica, apontando para uma direção específica, um assunto específico. Tudo no hebraico conta uma história completa. Por que no princípio? Por que Bereshit? Quando você analisa o paleohebraico, você vê que o primeiro passo que o Eterno tomou com relação a toda a criação, não me refiro só a nós seres humanos, ao nosso planeta, ao nosso habitat, mas a tudo, também às dimensões e aos seres celestiais, a tudo que existe. O primeiro passo que ele tomou foi formular uma ideia. Uma ideia do quê? De casa, de uma casa. Por isso a primeira letra da escritura é essa letra aqui, a letra Bet, pois a forma dela representa uma casa. E também dentro, ou seja, dentro do Eterno ou da mente do Eterno se formou uma ideia de uma casa, de um lar. A segunda letra, ela representa também cabeça, pessoa, primeiro. Também em concordância com a letra Bet. E a terceira letra, força, líder. O Aleph, ele representa princípio. Ou seja, no princípio, que princípio? Talvez você já tenha se perguntado isso. O texto começa no princípio, ok, mas que princípio? É a esse princípio específico que o texto está se referindo. O princípio que ocorreu
no próprio Eterno, na mente do Eterno. Tudo se iniciou como uma ideia simples, uma, um vislumbre de algo que ele estava começando a planejar. Não havia ainda nada concreto, a não ser um brilho de algo que estava começando a se formular no próprio Eterno. Por isso, essas três letras hebraicas iniciam Bereshit, iniciam o livro de Gênesis, pois elas contam a história do que aconteceu no próprio Eterno, no próprio Criador. Elas contam o que estava envolvendo os pensamentos do Criador nesse ponto da história. E nesse ponto da história, o Eterno começava a planejar uma casa, não só para nós, mas também para todos os seres celestiais que conhecemos hoje, que sabemos que existe, e até mesmo para aqueles que ainda não temos conhecimento. Esse foi o primeiro passo da criação. O segundo passo, a ideia sendo apresentada de forma mais concreta na pessoa de Yeshua. Antes de iniciarmos esse segundo passo, temos que entender o seguinte: para se compreender melhor o assunto de hoje, você não pode enxergar o que estiver sendo passado aqui com a visão de trindade. A trindade, ela não é uma doutrina bíblica, ok? Você tentar aplicar esse conteúdo, essas informações na doutrina da trindade, você não vai conseguir, ok? Então vamos lá. Nesse primeiro passo, o que existia? Quem existia? Apenas o Eterno. Nada ainda tinha vindo a existir, tinha sido criado. Tudo existia apenas na mente do Eterno como um plano. Nem mesmo Yeshua, o Messias, Cristo, havia vindo a existir. Jesus, Yeshua, o Messias, ele também teve um início, ele também foi criado, ele também veio a existir pela vontade e soberania do Eterno. Nós vamos ver isso no segundo passo. O que acontece no segundo passo? O Eterno, o Criador, ele dá forma à sua ideia. Ele apresenta esse plano de uma forma mais concreta. Ele materializa essa ideia, esse plano, isso que ele tinha acabado de idealizar. Ele materializa essa ideia na pessoa de Yeshua. Os dois textos para nós analisarmos, em concordância com o que eu estou passando aqui para você. O primeiro texto, o texto de Mishlê, Provérbios, capítulo 8, do verso 22 ao 31. Vamos ao texto. Bom, o texto diz: o próprio Eterno me produziu como o princípio de seu caminho, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes de tempos anteriores à terra. Quando ainda não havia profundidades aquáticas, fui gerada. Quando ainda não havia mananciais carregados pesadamente de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo tempo. 31. Regozijando-me no seu mundo habitável, e as coisas que foram objeto de meu deleite estiveram com os filhos dos homens. Esse texto está falando de Yeshua. Tá? Em algumas Bíblias colocaram o título desse texto, desses versos, como a sabedoria. Nós sabemos que sabedoria envolve palavra, verbo, e o verbo, a palavra, envolve Yeshua, pois ele é a palavra viva. Esses textos falam sobre o Messias. Ele teve um princípio,
ele foi criado, ele é o primeiro de toda a criação. Um outro texto em concordância com esse, que nós vamos analisar, um texto muito conhecido, porém muito mal interpretado, por causa das traduções que fizeram desse texto, é o texto de Yohanan, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Vou ler o texto e traduzir para você. O texto começa dizendo: Bereshit haya hadavar, no princípio existia a palavra, verhadavar haya ha-Elohim, e a palavra estava com Elohim, com o Eterno. Vehu hadavar haya Elohim, vehu hadavar haya Elohim, e ele, a palavra, estava com o Criador. Vou ler novamente o texto para você. Bereshit haya hadavar, verhadavar haya etz Elohim. No princípio existia a palavra, e a palavra estava com o Eterno. Vehu hadavar, e ele, a palavra, pois sabemos que a palavra, o verbo, é o próprio Yeshua, o Messias. Por isso aqui Vehu e ele, uma coisa que as traduções em geral não traz. Vehu hadavar haya Elohim. E ele, a palavra, estava com o Criador. Em nenhum momento o texto de João, do Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz que a palavra era Deus. Se a sua tradução diz isso, a tradução está errada. O texto não diz isso em nenhum momento. Essa é a tradução do texto. Se você pega esse texto de João, pega esse texto de Provérbios e aplica nesse segundo passo da criação, quando Yeshua ele é criado, tudo está em perfeita concordância e em perfeita harmonia. Yeshua ele teve um princípio. Primeiro passo, o Eterno planeja a criação. O segundo passo, o Eterno ele dá forma a esse plano, materializando esse plano na pessoa de Yeshua. Ok? Terceiro passo. Até então, nesse ponto aqui, até o segundo passo, só existe agora o Eterno, que não tem início, né? No segundo passo, o Eterno traz Yeshua à existência, passando a existir o Criador, o Eterno, Deus, e Yeshua, o primeiro de sua criação, o primeiro de toda a criação. No terceiro passo, Yeshua, juntamente com o Eterno, começa a criar as demais coisas, a executar o plano do Eterno. Yeshua ele começa a executar o plano do Eterno. Tá? Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 31, ao capítulo 2, do verso 1 ao 25. Os dois primeiros capítulos de Gênesis, nos dois primeiros capítulos de Gênesis, nós encontramos o processo da criação. O Eterno ele cria as dimensões celestiais, o Eterno e Yeshua. São dois seres, duas pessoas diferentes. Eles começam a criar as dimensões celestiais, os seres celestiais, até chegarem na nossa dimensão, a dimensão mais baixa. Começa a dar forma a esse planeta, a criar o mar, plantas, animais, sol, lua, o tempo, o Cronos, tá? Esse é o terceiro passo. Ele começa a executar essa obra, esse plano. E ainda no terceiro passo, quando chega na criação do homem, ou melhor, aí vamos falar sobre isso no quarto passo. No terceiro passo, o Eterno começa a criar aquilo que ele tinha planejado. Tanto Shamaim nunca pode ser traduzido como os céus, para você conhecer isso de uma vez, ter essa informação. A palavra Shamaim ela é formada por outras duas palavras hebraicas. Essa é a palavra Shamaim, aqui. Ó. Shamaim
essa palavra ela é formada por outras duas palavras hebraicas. A palavra esh, fogo, com a palavra maim, água. Toda vez que um judeu usava essa palavra, falava essa palavra ou escrevia em algum texto, ele estava se referindo à totalidade da criação do Eterno, à totalidade daquilo que ele tinha trago à existência. Então aqui não se traduz como céus, como se o Eterno tivesse apenas criado os céus que conhecemos e esse céu que nós conhecemos. Não. Aqui ele já tinha criado as dimensões celestiais, o mundo espiritual e, por último, chegando aqui à nossa dimensão, criando o nosso mundo físico. Tá? Tudo isso aqui no terceiro passo da criação. E no quarto e último passo da criação, o Eterno conclui a sua obra. Tá? No sexto dia, ele conclui tudo, e no sétimo, algumas traduções dizem que ele descansa, porém o Eterno ele não se cansa, nunca. Tradução errada. E o que está escrito é que tanto no sexto ele conclui e no sétimo ele finaliza a sua obra. E ele abençoa o sétimo dia, que é o Shabat, o sábado, e esse é um dos motivos pelos quais o sábado deve ser lembrado, guardado, honrado e respeitado. Tá? Então, no quarto passo, ele conclui a obra. Bom, lembra que eu disse que nós faríamos a gematria da palavra Bereshit com a preposição bet e depois sem a preposição, ficando apenas Reshit? Nós vamos agora fazer a gematria da palavra Reshit, princípio, sem a preposição bet, antes de encerrarmos o estudo. Por que eu deixei para o final? Porque eu disse aqui, no segundo passo, o Eterno ele traz Yeshua à existência. Yeshua não existia. Ele foi criado aqui. E no terceiro passo, o Eterno com Yeshua, com o Messias, eles começam a criar tudo aquilo que conhecemos hoje e até mesmo que não conhecemos. Quando lembramos do texto, quando o Eterno chega na criação do homem, o texto diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, dando a ideia de mais de um ali presente. Exatamente, o texto está correto, a tradução é essa, mas não é se referindo a uma trindade, e sim se referindo ao Eterno, o Criador, e a Yeshua, que o Eterno tinha acabado de trazer à existência. Em concordância com tudo isso, nós temos a gematria da palavra Reshit, princípio. Você pega o código numérico da palavra Reshit, princípio, e soma. Você encontra o número 713. Você soma de novo, você encontra o número 11. Você soma mais uma vez, você encontra o número 2. O que esse 2 representa para nós na palavra hebraica Reshit, princípio, que é a primeira palavra do livro da Escritura da Bíblia, do livro de Gênesis. Esse 2 faz exatamente menção às duas pessoas presentes na criação. O Eterno, o Criador, Deus, e Yeshua. Yeshua, um ser que ele trouxe à existência, o primeiro ser que o Eterno trouxe à existência. E após trazer Yeshua à existência, através de Yeshua e com Yeshua, o próprio Criador, o próprio Eterno, eles começam a trazer as demais criações que já estavam planejadas pelo Eterno à existência. Anjos, serafins, querubins, por fim nós, seres humanos, animais e assim por diante. Tá? Então veja que a gematria, o código numérico na palavra Reshit, princípio, existente no texto hebraico, na primeira palavra de Gênesis, na primeira palavra da Bíblia, faz menção a essas duas pessoas presentes na criação, o Eterno e Yeshua, não, nunca fazendo parte como uma trindade. Yeshua, ele também é submisso a Deus, ao Eterno. Repetindo o que eu disse no início do estudo, perceba que cada letra hebraica dessa
conta uma história. Toda a criação, tudo aquilo que o Eterno queria e desejava, tudo está contido nessas letras hebraicas e no código numérico que há nessa primeira palavra hebraica do primeiro texto da Bíblia. Nós nem usamos o resto do texto. Nós não chegamos nem a analisar as últimas 3 letras da palavra Bereshit. Analisamos apenas as três primeiras letras da palavra. Tá? Então, revisando o que vimos hoje, os 4 passos da criação. No primeiro passo, o Eterno planeja em sua mente uma casa. No segundo passo, ele dá forma a essa ideia, a esse plano na pessoa de Yeshua. Ele traz Yeshua à existência. E isso é confirmado pelo texto de Provérbios, pelo texto de João e pela gematria da palavra Reshit, princípio. No terceiro passo, ele começa a trazer à existência os seres celestiais, o mundo espiritual e depois a nossa dimensão física, a última dimensão a ser criada. E no quarto passo, ele conclui toda a sua obra. Ok? Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo. Os demais estudos que virão para frente seguirão esse mesmo modelo. Sempre vamos analisar tudo mediante o hebraico. E eu espero que você possa crescer, desenvolver espiritualmente, com a ajuda do Eterno, é claro, através desse conteúdo. Tá? Qualquer dúvida, pergunta, se ficou alguma coisa no ar, deixe nos comentários, me chama no privado, que eu estarei respondendo. Shalom, shalom, que o Eterno lhe abençoe em nome de Yeshua.